Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. É um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez para poder adquirir conhecimento nas lições bíblicas da CPAD. Hoje temos um professor especial aqui convidado, já vou anunciá-lo, mas antes da aula eu quero conclamar você a participar da Semana do Crente Docente, de 12 a 16 de outubro, lá no nosso Instagram, @crentedocente. Você não pode perder um time de convidados especiais, Pastor Gilson Paulo, Pastor Ronaldo de Jesus, Professor Alex Rodrigues, Professora Renata Santana e o Pastor Marcelo Coimbra. Aí um time de categoria para poder falar de assuntos pertinentes à escola dominical, e estaremos comemorando essa Semana do Crente Docente, em especial o Dia dos Professores. Então você pode conclamar todo mundo para participar. Fica atento no nosso Instagram, fica atento no nosso Facebook, porque você vai ver ali dicas de como você concorrer a livros, muita surpresa aí para você nessa Semana do Crente Docente, tá bom? E agora você fica aí com a nossa aula e no final nós nos encontramos novamente. Até já! A paz do Senhor Jesus, amados ouvintes do CDcast. Eu sou o professor Gilson Flores e é um prazer estar aqui no Crente Docente. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhar o link com seus alunos. E a lição que nos está incumbida é a lição de número 2, cujo título da lição é Quem era Jó? Mediante a este título, nós temos no texto áureo da nossa lição o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que nos diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando nós nos deparamos com esta lição, nós percebemos algumas características ou algumas verdades práticas que possam ser extraídas desse contexto para nossas vidas. E uma da verdade prática que a lição nos proporciona, nos fala de que quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Ou seja, é algo que nós possamos extrair para as nossas vidas, porque se nós nos mantemos irrepreensíveis, automaticamente o nosso caráter se tornará irrepreensível. E a lição bíblica em classe, amado professor, gostaria de compartilhar contigo algumas experiências, porque é importante que nós façamos a lição bíblica de classe com os nossos alunos, para que possamos fazer um link daquilo que nós estaremos ministrando aos nossos amados alunos. E esta lição em especial, ela vem nos proporcionar alguns objetivos. E esse objetivo, que nós traçamos como objetivo geral, que a lição nos proporciona, vem demonstrar que Jó foi um homem rico, mas diferente dos demais. Tinha um caráter íntegro. Em suma, o objetivo geral da lição é mostrar aos nossos alunos que não importa a situação social a qual você está inserido. O que importa é se o seu caráter é íntegro, se o seu caráter é verdadeiro e se há possibilidade de você continuar sendo fiel a Deus a cada vez mais. E a lição nos proporciona alguns objetivos específicos e vem mostrar para cada um de nós, professores, aquilo que nós devemos buscar com os nossos alunos. É bem verdade que todas as vezes quando nós estudamos sobre os objetivos, nós precisamos fazer o aluno entender que não só a parte principal do objetivo, mas com os seus subtópicos. Por exemplo, nós temos no nosso objetivo específico, na nossa lição, objetivo específico do número 1, que vem falar sobre mencionar que Jó procurou viver de uma forma íntegra e justa. É evidente que dentro deste subtópico, ou dentro desse objetivo específico, lá nos tópicos nós temos pontos importantes que têm que ser abordados e levar os nossos alunos a entender que precisamos sempre estar mencionando e buscando de uma forma coesa, sincera, a integridade e a justiça para com todos.
O segundo ponto do nosso objetivo específico vem falando sobre citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Aqui nós vamos aprender algo muito importante, que a prosperidade não está envolvida somente com o vil metal, mas sim com tudo aquilo que pode ser proporcionado diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Em terceiro ponto do nosso objetivo específico, ele vem destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. E aqui eu trago algo muito importante, porque quando nós falamos sobre destacar de alguém a piedade pessoal que tem para com o seu próximo, nós vamos observar nos dias de hoje que muitas coisas ocorrem de forma diferente, de forma absurda, porque nós não tratamos mais o nosso semelhante com piedade, não nos colocamos mais na posição do outro, queremos sempre primeiro resolver os nossos problemas. E o interessante dessa lição, quando eu estava estudando, é que o livro de Jó vem demonstrar uma realidade, um grande conflito que ainda existe na sociedade, nos níveis tanto cósmico quanto no nível pessoal. E se nós formos olhar com mais cuidado, nós vamos observar que essa grande verdade é uma guerra cósmica que se deslocou de um ambiente celestial para dentro da nossa própria mente. Porque quando nós deparamos com o texto, nós vamos perceber que os anjos chegou diante do Senhor e o Satanás também chegou diante do Senhor. E por isso nós vemos que de uma hora para outra ela sai do campo celestial e vem para a terra, ou seja, vem para o nosso meio, vem para a nossa mente. E essa condição cria dentro de cada indivíduo um microcosmo da mesma controvérsia que está sendo travada no nível cósmico. Ou seja, muitas pessoas não compreendem ou não entendem aquilo que tem como propósito para que o nosso Deus possa trabalhar na nossa vida. Exatamente agora, na mente de cada ser humano, está tendo uma batalha onde muitos estão desenrolando e um lado está vencendo. A única escolha que nos resta é definir de que lado nós vamos ficar. É interessante nós entendermos isso para que nós possamos dar continuidade aos nossos alunos. E para que isso fique de uma forma bem clara, eu trouxe alguns objetivos com essa realidade desse conflito que está na nossa vida. E esses objetivos é que Deus quer para mim e para você, em primeiro lugar, limpar o caráter, a lei e o governo de Deus em todas as acusações. Segundo, Deus quer assegurar, quer reafirmar a lealdade da criação integral que não caiu em pecado. Em terceiro lugar, Deus quer trazer para nós que nós venhamos nos tornar efetivo e compreender a salvação de todos os pecadores que respondem ao convite do céu, que responde ao convite do chamado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E por último, destacar que Satanás, seus anjos, rebeldes e pecadores impenentes, apagando os efeitos do pecado e restaurando a terra e o universo ao seu nível original. Caro professor, é possível ser próspero e, ao mesmo tempo, ter um caráter íntegro e piedoso. A grande realidade é que muitas vezes nós não encontramos sentido, porque não é pouco comum correlacionar o efeito de caráter de uma pessoa com o advento do seu sucesso. Ao longo da lição, nós veremos este modelo de integridade, de prosperidade, de piedade, conjugado com o temor do Senhor, que é um exemplo de Jó que fala aos nossos corações. Diante dessa pequena introdução, nós vamos ver que Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época, assim como você que está me ouvindo por este canal. Ele, além de bens materiais, constituiu uma família sólida, com profunda comunhão com Deus, destacando a sua espiritualidade. Jó é mencionado
na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, apenas em 2 livros. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. E em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Daí nós tiramos a seguinte conclusão, que este livro de Jó não vem falar da sua biografia, não vem falar especificamente de Jó, mas ele vem trazer um ponto muito importante nas nossas vidas, que é o temor do Senhor, que é a base de uma vida reta e íntegra para todos aqueles que têm uma comunhão íntegra com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a lição traz para nós, no primeiro ponto, um tema muito importante. Um homem de caráter irretocável. O autor traz essa importância dessa soberania de Deus nos 42 capítulos para que nós possamos compreender que o mais importante da palavra do Senhor é aquilo que nós possamos extrair para nossas vidas e traçar um perfil do nosso caráter. E o livro de Jó demonstra nos seus 42 capítulos essa soberania de Deus. Vem demonstrar para nós aquilo que Deus realmente está fazendo na vida de cada um. E no subtópico 1, ele vem falando para nós, o autor da revista, íntegro, sincero, que está no versículo 1. E eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra íntegro, integridade. Segundo o dicionário, latim, integridade significa a qualidade de alguém ou algo a ser íntegre, de conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, brioso, ponderoso, cuja natureza de ação nos dá uma imagem de inocência, pura ou castidade. O que é íntegro? É justo, é perfeito, é puro, de alma, de espírito. Em outras palavras, ser íntegro é ser uma pessoa que tem honra, uma pessoa que mantém a sua ética, que mantém a sua boa educação, que é generoso em todos os sentidos. O caráter, por si só, ele vem definir o que uma pessoa é de verdade. Existe um ditado popular que diz: quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro, dê poder, e logo você conhecerá o caráter dessa pessoa. Porque o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Logo, a pessoa que possui um caráter é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que todas as outras querem ficar perto, querem receber conselhos, querem estar aprendendo com essa pessoa. Jó era íntegro, era sincero nas suas intenções, nas suas afeições e diligentemente nos esforços para cumprir os seus deveres para com Deus e para com os homens. Hoje em dia, muitos não desejam cumprir, muitos desejam com Deus e mesmo com os homens. Estão preocupados apenas com o seu bem-estar. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. O que isso traz para mim e para você, amado professor, que possamos falar aos nossos alunos? Que todos nós somos pecadores, mas cabe a nós filtrarmos os nossos pecados. E uma vez filtrados esses pecados, nós não cometermos mais esses pecados. E isso vem fazer com que cada dia nós possamos crescer em conhecimento, em estatura, assim como Jesus Cristo crescia em todos os sentidos. E nos tornaremos uma pessoa com um caráter irretocável. Então, nesse ponto 1 que eu quero extrair para nós, o mais importante é que levemos aos nossos alunos a meditar, que é importante ele ter o compromisso com Deus e compromisso com os homens, e manter a sua integridade perfeita diante de todos, para que Deus possa dar testemunho. No segundo subtópico da lição da revista, vem falar sobre o versículo 1 ainda, que vem falar sobre
reto, Jó ser reto. Ou seja, ele era um homem que é reto. E quando nós vemos na nossa lição, lá no hebraico, Azar, tem um sentido de alguém justo, alguém direito. Portanto, Jó era um homem de Uz, era justo, era reto, era direito e se comportava de maneira irrepreensível. Nos dias atuais, os cristãos precisam assumir este perfil que Jó possuía, direito e ajudar as pessoas que estão à sua volta. Hoje em dia é comum, principalmente nós que estamos aqui situados no bairro da Penha, nós passarmos em direção à Avenida Brasil e observarmos ali na entrada da ilha pessoas que estão jogadas ao submundo, pessoas que estão no crack, pessoas que estão na bebedice, pessoas que estão na prostituição, e nós não percebemos alguns cristãos, ou poucos cristãos, nós percebemos na realidade poucos cristãos, que têm esse caráter de Jó, de ajudar, de colaborar, de trazer a pessoas a realidade a qual Deus quer que nós venhamos viver. E quando esse subtópico vem falar sobre retidão, ele vem praticamente puxar a nossa orelha, porque muitas vezes nós estamos numa igreja que possui ar-condicionado, com boas músicas, com boas pregações, mas nós não damos crédito ou não vamos buscar as pessoas que estão lá do lado de fora, passando por necessidade, passando por dificuldade, largado na sarjeta. Então precisamos ser retos, não só com Deus, mas com os nossos semelhantes. Precisamos ter esse perfil de ser justo, de ser direto, de ajudar as pessoas que estão necessitadas. E o subtópico 3 da nossa lição, ele vem falar sobre temente a Deus e desviava-se do mal, ainda inserido no versículo 1. No livro de Jó, percebe-se que ele temia a Deus e que se desviava do mal. Jó prestava reverência a Deus e evitava o mal. Com esse entendimento, servia a Deus e realizava culto e adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Aqui eu quero abrir um parêntese. Eu sou ovelha do pastor Silas Malafaia, mas o aprendizado que eu tive com o meu pastor é que nós necessitamos resgatar o culto doméstico nas famílias, porque tem muitas famílias cristãs que hoje em dia assistem a novela das 6, assistem a novela das 7, assistem a novela das 8 e não se preocupa em ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos, ou não divide a palavra do Senhor com o seu cônjuge. Aqui eu faço essa ressalva para que nós possamos ensinar aos nossos alunos a importância de realizarmos um culto doméstico. Eu tive uma experiência tremenda com relação a isso. Passei um mês desligando a televisão e comecei a fazer culto doméstico. O que mais me chamou a atenção é que aproximou-se de nós cada vez mais o Espírito Santo e, além de tudo, nós como família nos tornamos mais unida, porque a palavra do Senhor tem essa conexão para conosco, de nos unir, de nos tornar mais humano, de realizarmos as coisas de forma naturais no nosso dia a dia. E a própria Escritura vem mostrar que, muito antes de Salomão, já se praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinara: teme ao Senhor e aparte-se do mal. Ou seja, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós ensinamos, quando nós nos tornamos íntegros, quando nós nos tornamos retos e quando nós nos desviamos do mal, automaticamente no nosso coração é implantado o temor do Senhor. E como consequência disso, desse temor, todo mal nós conseguimos desviar e nos apartarmos desse mal que afeta a humanidade. O segundo tópico da nossa lição, ele vem falar para nós sobre um homem sábio e próximo.
É bem verdade que a sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e atingir o que o homem bom e do que é ruim. Ou seja, quando nós olhamos para esse tópico, nós vamos perceber que essa capacidade de nós escolhermos, essa capacidade de distinguir o que é bom, o que é ruim, vai fazer com que nós venhamos ter uma vida de acordo com a Bíblia. A verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através da instrução do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. Segundo a Bíblia, o sábio é aquele que conhece e que teme a Deus. E quando nós nos tornamos sábios, automaticamente nós vamos ganhar almas também para Jesus. Automaticamente nós vamos estar fazendo aquilo que nós falamos nos pontos anteriores. Sermos pessoas que se preocupam com o próximo, levando a palavra, fazendo com que ela aprenda o caminho e que venha temer ao Senhor. A prosperidade significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. Para que nós possamos ter esse entendimento, nós vamos ao nosso primeiro subponto, que o autor da revista traz para nós como um conselho sábio. Há pessoas ricas que não são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendem. Riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Conheço muitas pessoas que são ricas, mas são pessoas que não têm paz, não têm tranquilidade. Conheço pessoas que têm riquezas, mas não são prósperas, porque lhe falta sempre algo. Nós vemos aí nos meios de comunicações pessoas que são ricas, mas que cometem suicídios, pessoas que cometem atrocidades a cada dia que se passa. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Ser sábio significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. Aonde é que nós estamos aplicando a nossa sabedoria? Será que hoje nós estamos tomando a decisão certa? Será que hoje nós, como professores, estamos orientando os nossos alunos a tomarem decisões corretas, decisões sábias? O sábio, ele não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe para fazer aquilo que é de melhor. Em outras palavras, nós temos que entender que o sábio é aquele que vive aquilo que ele adquire com o conhecimento, seja ele na escola, seja ele nas suas amizades, seja ela na igreja. Jó foi um homem sábio, rico e próspero. Era maior do que todos do Oriente. Maior aqui também a sua sabedoria. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientações. O que isso traz para mim e para você como conselheiro sábio? Traz que nós, se temos esse conhecimento, se conhecemos a palavra do Senhor, automaticamente nós temos palavras para oferecer às pessoas que estão à nossa volta. Palavras boas, palavras que edificam, palavras que transformam, palavra que modifica, palavra que faz as pessoas observarem aquilo que estão fazendo de errado. O importante é que quando nós, como professores, detemos esse conhecimento, nós automaticamente nos tornamos um conselheiro. E precisamos fazer desse conhecimento como uma ferramenta de transformação às pessoas. E isso é que Jó vem trazer nesta lição de número 2. O segundo subtópico vem falar sobre um homem próspero. O homem de Uz, ele era rico, mas sobretudo um homem próspero. O que precisamos entender aqui
é que muitas vezes nós precisamos entender o que é essa prosperidade de Jó. Quando nós temos uma família abençoada, uma família pautada na palavra do Senhor, nós somos uma pessoa próspera. Muitas vezes tem muitos cristãos que a família está toda destroçada. Filhos na droga, filhas na prostituição. Não que isso não esteja sujeito a todos, mas quando nós estamos mediante a palavra do Senhor, não temos como ser uma família não abençoada. Jó também era um fazendeiro bem-sucedido e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Aqui vem trazer para mim e para você que a prosperidade, ela alcança todos aqueles que temem ao Senhor. A prosperidade alcança todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. E tudo isso parte da família. Se a sua família é pautada na palavra do Senhor, você altamente se tornará uma pessoa próspera. E Jó aqui vem mostrar para mim e para você, amado professor, que muitas vezes quem possui grande patrimônio ou uma bela família não vem mostrar a sua prosperidade, mas sim vem refletir a relação harmoniosa entre ele e a sua família. Ou seja, se você tem uma família abençoada, se você tem uma família que segue os passos do Senhor, tudo que vier sobre você, tudo que está à sua volta, os seus negócios prosperará, porque Deus abençoa. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ser, no ter, mas principalmente no ser. É de que forma que você se relaciona com aquilo que chega às tuas mãos. De que forma você trabalha essa prosperidade que está à sua volta. Será que essa prosperidade é igual ao mar morto? Só recebe e não tem vida? Não dá crescimento? Não há possibilidade de vida? Jó vem mostrar aqui que essa prosperidade ela está baseada no ser. Se você é uma pessoa que abençoa, se você é uma pessoa que investe em ministério, se você é uma pessoa que se preocupa com o teu semelhante que está à sua volta, seja ele na escola, na faculdade, seja ele na igreja, aonde quer que esteja inserido, se você se preocupa com esse ser, automaticamente tudo que está nas tuas mãos prosperará ainda mais, porque isso agrada ao Senhor. E para nós começarmos a iniciar o final desse nosso encontro, nós vamos para o ponto de número 3 da nossa lição, que vem tratar sobre um homem de profunda piedade pessoal. E no primeiro subtópico desse questionamento é um homem dedicado à família. Poxa, nós vamos observar no livro de Jó, no primeiro capítulo, que iam seus filhos, faziam banquetes na casa de cada um no seu dia e viviam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Jó, ele possuía uma família harmoniosa, uma família feliz, uma família que festejava a vida, as suas confraternizações feitas no ambiente familiar. E o que é que nós observamos nesse ponto de tão importante, tão marcante? Quando nós dedicamos tempo à nossa família, quando nós instruímos a nossa família, nós temos tempo para fazer todas essas coisas. Certa vez eu estava conversando com uma irmã de uma outra denominação que não convém aqui a nós, mas ela falava que era proibido fazer certas coisas. Era proibido ir à praia, era proibido ir ao cinema, era proibido a estar em lugares onde traz alegria. O importante é, estamos dentro da vontade do Senhor? O segundo ponto vem falar sobre um homem de moral e piedade. Jó,
era um homem com uma moralidade real, uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, Deus dava testemunho dele, e ele tem uma vida piedosa. Poxa, Jó fazendeiro, Jó com vários empregados, Jó com 7 filhos e 3 filhas, e Jó se preocupava com todos eles. Jó trazia essa harmonia para todos eles, ou seja, a moralidade de Jó não era uma moralidade fictícia, era uma moralidade real, porque era sólida a sua espiritualidade. Mesmo nos tempos de desespero, como consequência da sua aprovação, ele sempre mantinha os seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à sua família. Ou seja, a moralidade e a piedade, ela caminha junto. E isso vem trazer para nós algo verdadeiro, algo sólido se ele estiver pautado na espiritualidade. E é importante nós termos esse conhecimento. É importante nós determos esse conhecimento para que nós possamos cada vez mais ter essa moralidade para falar nos nossos familiares, falar no meio da sociedade a qual estamos inseridos, para que possamos demonstrar a realidade daquilo que Deus quer tratar para nossas vidas. No terceiro ponto, ele vem falar sobre um homem de vida consagrada. Ora, Jó, ele tinha a sua fidelidade e um cuidado espiritual muito grande, tanto para com ele quanto para os seus filhos. Jó sempre orava, não só por ele, mas ele fazia contínua oração com relação aos seus filhos, às festividades que seus filhos faziam. E nós vemos lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, que sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificavam, e se levantavam de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, essa vida consagrada de Jó vem trazer uma praticidade para mim e para você, amado professor, que nós precisamos também nos preocuparmos com aquele que está à nossa volta, com os nossos irmãos, com os nossos amigos de trabalho, com nossos amigos de faculdade, com nossos amigos de escola. Isso é muito importante. Jó, ele era sacerdote do seu lar. E você, professor, tem ensinado os nossos alunos, ou os alunos, a serem sacerdotes do seu lar, a realizar culto em favor da sua própria vida, da sua família, dos seus amigos? Muitos de nós não temos mais essa vida consagrada. Não nos preocupamos, oramos apenas pelo nosso bem-estar. Temos que nos consagrar, temos que orar. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, a luz da vida de Jó só é instalado a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens através da oração. A oração é um ponto fundamental nas nossas vidas. Sem oração, não há possibilidade de nós termos conhecimento, entendimento daquilo que é a vontade de Deus. E para nós concluirmos a nossa lição de hoje, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. O primeiro aspecto que nós destacamos foi o caráter. E observamos que o caráter, ele responde às pessoas que vivem com uma vida íntegra. Nós destacamos também, no segundo ponto, a prosperidade de Jó, onde nós tratamos sobre alguns pontos muito importantes, que nem sempre ter recurso significa que a pessoa é próspera. Você pode demonstrar aos seus alunos que a
prosperidade não está respaldada em recursos, mas sim naquilo que nós possamos proporcionar e termos como feedback do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro caráter ou aspecto que nós observamos nessa lição foi a piedade de Jó. E o que nós compreendemos aqui? Que não importa a quantidade de bens que tem, o importante é como é que está o seu relacionamento com o seu próximo. De que forma você tem observado, de que forma você tem aplicado o seu conhecimento para que as pessoas possam também crescer em conhecimento. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, e não conhecer a Deus na intimidade. Jó assim era, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amado professor, amados ouvintes, grave bem isso. O caráter, a prosperidade e a piedade está interligada com o temer ao Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus vos abençoe, que Deus possa falar melhor ao seu coração e que Deus possa trazer a luz ainda maior para que você possa acrescentar aos seus alunos ou a você mesmo que está nos ouvindo algo que venha a ser impactante na sua vida e transformadora para que o Senhor lá de cima possa olhar e falar: ali vai o meu servo, ali vai a minha serva, a qual dou testemunho, reto, íntegro e temente a mim. Que Deus vos abençoe.